Agora eu vou falar sobre o Visibility Helper, que é mais um helper presente no Foundation, tá? É o seguinte, eu criei uma nova pasta para essa aula agora, tá? Eu criei uma pasta chamada 04 para a gente fazer os exemplos dessa aula, tá? Então, tá aqui. Ok, vamos começar. Visibility Helper. O que são os Visibility Helpers? Os Visibility Helpers são helpers do Foundation, é claro, que servem para você gerenciar a visibilidade de elementos na tela. Ok, tipo assim, você pode dizer se o elemento vai aparecer na tela, se o elemento vai ser invisível, se o elemento vai ser visível, se o elemento vai ser invisível para dispositivos pequenos, se o elemento vai ser visível para dispositivos grandes e assim por diante. Tá? Então é isso basicamente que a gente trabalha com Visibility Classes, tá? Visibility Helper, quer dizer. Então como é que a gente faz para usar? Bom, bem aqui, eu criei um arquivo com todos os Visibility Helpers. O primeiro Visibility Helper que a gente vai trabalhar é o Hide. O Hide em inglês significa esconder. Então, como o próprio nome já fala, ele vai esconder um arquivo, tá? Ele vai esconder um componente na página. Então, eu quero, por exemplo, esconder esse meu H1 aqui, tá? Esse meu helper H1. Então, bem aqui na minha class, tá? Div class, onde a gente tem a nossa class, eu vou adicionar mais uma class, que é a class hide. Então, hide, daí ele vai esconder esse conteúdo para mim, tá? Então, eu salvo isso aqui, e quando eu atualizo, veja que o meu conteúdo, o meu componente que eu coloquei um hide, ele se esconde, tá? Ok, tanto que se você colocar aqui, por exemplo, eu vou colocar nesse meu texto aqui também, ó. Mesmo na classe dele, eu vou colocar, mesmo na classe dele eu vou colocar hide. Vou salvar isso aqui e eu vou atualizar. Olha só, ele sumiu, tá? Ele se escondeu na tela. Então, é basicamente assim que um hide funciona, tá? O próximo elemento que a gente vai trabalhar é o elemento invisible, tá? O elemento invisible, como o próprio nome já fala, ele vai tornar um elemento invisível. Daí vocês perguntam, mas qual a diferença entre entre um hide e o invisible? Se o hide vai esconder aquele conteúdo, o invisible também vai esconder. Sim, o invisible também vai esconder o conteúdo, porém tem uma diferença, tá? Então, por exemplo, bem aqui nesse texto, onde eu coloquei a classe hide, tá? Eu vou salvar. Deixa eu subir aqui, ó. Dá pra ver que aquele meu H1 ele sumiu, né? Não tem nenhum espaço aqui em cima, né? Tá. Olha o que acontece quando eu troco, por exemplo, a classe hide pela classe invisible, por exemplo. Vou salvar e eu vou atualizar isso aqui. Veja, o meu elemento, o meu H1 continua invisível, mas a estrutura dele permanece. Tá? Então é essa a principal diferença entre o hide e o invisible. O invisible ele esconde o conteúdo e tira todo o espaçamento daquele conteúdo, e o hide ele esconde, ele deixa o conteúdo invisível, mas só que ele mantém a estrutura daquele conteúdo, ou seja, essa estrutura aqui está aparecendo, mas o conteúdo de fato dessa minha div não está aparecendo. Então é essa a diferença entre o hide e o invisible. O próximo comando que a gente vai ver vai ser o hide for, tá? O hide for serve para você esconder um elemento apenas para um tipo de dispositivo. E no Foundation nós trabalhamos com 3 tipos de dispositivo: o dispositivo small, o dispositivo large e o dispositivo medium. Então a gente pode chegar aqui, por exemplo, num elemento. Então, por exemplo, eu posso usar, por exemplo, o seguinte: hide for large, por exemplo. E daí ele vai esconder só para as telas grandes. Tanto que se eu pegar aqui e atualizar, ele desaparece meu texto, né? Vou aqui para a tela de celular, o meu texto aparece. E quando eu vou para a tela de tablet, vamos ver aqui, também aparece. O meu texto só fica escondido, tá? Na tela de computador, na tela large. Então, hide for large serve para isso. Agora observe quando eu coloco hide for medium, tá? Vou salvar e eu vou atualizar. Olha, eu coloquei hide for medium, ou seja, aí você deve estar se perguntando, mas Vitor, isso aqui não era só para esconder na tela média? Por que não está aparecendo por que não está aparecendo na tela grande? Só está aparecendo nem na tela média, né? É claro. E só está aparecendo na tela de celular. Porque é o seguinte, o comando hide for, tá? O hide for alguma coisa, ele vai esconder esse conteúdo para aquela medida de tela e todas as medidas de tela acima.
Ou seja, se eu coloco aqui hide for medium, ele vai esconder para o medium e para o large, ok? Então, é sempre que a gente usar o hide for alguma coisa, ele vai esconder do que você colocou, que é no caso eu coloquei o medium, até o tamanho de tela mais alto, que no caso é o large, tá? Se a gente colocar, por exemplo, hide for small, isso aqui não vai funcionar, tá? Vou salvar isso aqui, não vai funcionar. O hide for small não funciona. Essa classe aqui, o pessoal do Foundation desativou o hide for small, não tem essa, tá? Então é o seguinte, o hide for funciona assim. Agora existe um outro tipo de hide for, que é o hide for only, tá? O hide for only é o seguinte, você vai digitar o hide for e aqui você vai falar para quem você quer esconder. Eu quero esconder para o medium, por exemplo, only. Então o significado é o seguinte, hide significa esconder, for para, medium, médio, only, apenas. Então o significado é esconda para o médio apenas. Então ele vai esconder apenas para as telas de tamanho médio. Então eu vou salvar isso aqui e eu vou atualizar. Tá aqui, se manteve na minha tela grande. Quando eu vou para minha tela de celular, se manteve também. E quando eu vou para minha tela média, opa, ele sumiu. Legal, né? A gente pode também trabalhar com hide for large, tá? A gente também pode trabalhar com hide for small, que aí ele vai esconder apenas para as telas pequenas. Olha só, tela média, tudo ok. Tela pequena sumiu, tá? E a gente pode trabalhar também, se a gente colocar aqui, por exemplo, o hide for large only, tá? Isso aqui não vai funcionar. É mais uma classe que o pessoal do Foundation tirou. Se você quiser esconder alguma coisa para o large, só para o large, tá? Você vai usar hide for large. Você não precisa colocar only, tá? É muito importante que você se atente a esse detalhe, tá? Então, olha só, quando eu coloco hide for large only, né? Vou atualizar isso aqui, ele não desaparece. Só que quando eu tiro o only, o only aqui, ó, ele desaparece. Por quê? Porque isso é uma convenção do pessoal do Foundation, tá? Eles não acharam necessário ter uma classe com esse nome, hide for large only, tá? Até porque ela iria fazer a mesma coisa do que essa classe aqui fazeria, que é só esconder para as telas grandes, ok? Agora que a gente já conhece todas as classes hide, vamos trabalhar com as classes show, que são o contrário das classes hide. O que significa show? Show significa mostrar. Então nós conseguimos pegar um elemento e definir para ele ser exibido apenas para algum tipo de tela. Então vamos trabalhar primeiro com show for, tá? Então eu vou vir aqui no outro elemento meu, aqui, que vai ser esse aqui dos números. Eu vou colocar assim, ó, show for medium. Vou salvar, vou atualizar. Está exibindo no grande, está exibindo aqui no grande esse meu texto, está exibindo no pequeno, ele desapareceu no pequeno, tá? No médio ele volta a aparecer e na tela grande ele volta a aparecer também. Ou seja, a partir do momento que a gente fala show for medium, ele vai mostrar para o medium e para o que está acima do medium, ou seja, o large. Tá? Então a gente fala, ó, eu quero que você mostre esse elemento para o medium, mas além de você mostrar esse elemento para o medium, você também vai mostrar esse elemento para o large, ok? Então sempre é isso. Se a gente quisesse mostrar isso aqui só para o medium, a gente colocaria only. E aí ele ia mostrar isso aqui só para o medium. Tanto que quando eu recarrego a minha tela, eu recarrego aqui o meu arquivo, dá para ver que desapareceu aquele texto. Quando eu vou para o tablet, aparece aqui o texto aqui embaixo. E quando eu vou para o meu celular, ele volta a desaparecer, tá? Então a gente consegue definir isso. Definir que um elemento ele só apareça, ok? Num tipo de tela só. Se eu colocasse aqui, por exemplo, show for large, ele só vai mostrar um elemento para o large. Ok? Veja só. Large, celular desapareceu, medium desapareceu. Ok? Então é basicamente isso que são os helpers de visibilidade. Tá? É legal que você pegue esse conhecimento agora, porque você vai aplicar isso bastante quando você estiver desenvolvendo templates com Foundation. Você vai aplicar isso muito. É legal que você fixe esse conteúdo aí agora de visibilidade. Ou pelo menos você lembre que existe esse helper, porque você vai precisar dele quando você estiver desenvolvendo templates com Foundation.